Olha para mim, a maioria das pessoas não vive a própria vida, ela só executa scripts. E o pior, ela acha que está escolhendo. Você acorda e o piloto automático já está rodando. Aí é sempre as mesmas preocupações, é as mesmas inseguranças, é a mesma sensação de eu devia estar melhor. E você chama isso de minha vida. Que isso tem nome, tá? Condicionamento. Seu cérebro não foi feito para te deixar livre. Ele foi feito para te manter seguro. E segurança para o cérebro quase sempre significa ficar no conhecido. Hoje, então, eu vou te mostrar o que está acontecendo por baixo desse capô. Porque você repete padrões que odeia e porque essa mudança dá um desconforto real, tá? E porque o mundo moderno distorce o seu desejo, seu foco e até os seus relacionamentos. E como você sai disso com um método simples e sem frase motivacional e sem nenhum teatro. Então, você não está quebrado, você está condicionado. Pensa comigo, se você observa com honestidade, grande parte do que você pensa hoje é uma repetição de ordem. Não porque você quer, porque o seu cérebro adora economizar energia. Ele vai transformar pensamentos em hábitos realmente mentais. E hábitos mentais viram uma identidade. Então, daqui a pouco você não está só pensando, eu não consigo na sua cabeça, você vira o tipo de pessoa que realmente não consegue fazer nada que quer. Existe então um princípio básico de aprendizagem neural. Quanto mais um circuito é ativado, mais fácil ele fica de ativar de novo. Como abrir trilha no mato. No começo é difícil, depois vira uma estrada. Então, toda vez que você repete que eu não sou bom o suficiente, tá tarde demais, isso não é para mim, seu cérebro não tá só pensando nisso, tá? Ele está treinando. Treinamento sem consciência disso vira o seu destino. E agora vem a parte que muita gente não entende, tá? O problema não é só mental, entra também a parte corporal. E porque mudar dói e isso não é drama, tá? Quando você tenta virar a chave, você tenta agir diferente. Pensar diferente, ter postura diferente, o seu corpo realmente estranha. Você sente inquietação, aperto, impulso de volta para o velho padrão. Isso aqui não é fraqueza, tá? Isso é biologia. Seu corpo se acostuma com certas respostas químicas. Se você passou anos reagindo com medo, tensão, autopunição e comparação, isso vira o normal do seu sistema. Aí você tenta mudar e o cérebro interpreta isso como o quê? Vai interpretar isso como uma ameaça. E a ameaça aciona o modo de luta, fuga ou congelamento. Então você acha que está sem disciplina, na prática mesmo você está com o sistema nervoso travado. Então mudança é igual ameaça para o cérebro. E existe então um ciclo invisível que domina quase tudo. Agora guarda isso, tá? Porque é a engrenagem central. Então, pensamento, emoção, comportamento e reforço de pensamento. Essa é a engrenagem, tá? Você pensa em algo pessimista, seu corpo responde com emoção ruim, você age para aliviar essa emoção. E essa ação então vira prova de que o pensamento era verdade. Exemplo simples, tá? Você pensa que vai dar errado, sente uma ansiedade, você evita começar, depois você mesmo diz para você, viu como eu nunca faço nada mesmo? E o cérebro vai fechar o circuito padrão confirmando isso. Isso acontece realmente rápido, às vezes realmente em segundos, tá? É por isso que muita gente vive como se tivesse um elástico prendendo ela no mesmo lugar. Ela tenta sair um pouco, melhora e aí relaxa. E volta com tudo pro velho padrão. Mas beleza então, como você consegue quebrar isso? Primeiro, você precisa aprender a reconhecer a fricção certa, tá? E qual é o nome dessa fricção? Fricção límbica, que é o desconforto que te liberta. Existe um momento específico em qualquer mudança em que seu cérebro grita, não faz isso. É aquele ponto em que você quase pega o celular, quase manda a mensagem impulsiva, quase desiste, quase se sabota. Embora eu ache que esse desconforto é sinal de que está errado. E não é, tá? Esse desconforto é sinal de que você encostou num circuito velho. O circuito velho está tentando sobreviver. Eu chamo isso de fricção límbica. É o atrito entre o seu impulso automático e a sua decisão consciente. Então, toda vez que você aguenta essa fricção sem obedecer, você manda uma mensagem para o seu cérebro que quem manda agora sou eu, tá? Você está falando para o seu cérebro que você tem o controle. Isso começa a desmontar o automático.
Só que tem um problema, tá? No mundo moderno, você está cercado de gatilhos que alimentam o automático o dia inteiro. Esse mundo atual é uma fábrica de piloto automático. Você vive em estímulo constante, tá? Notificação, feed, comparação, barulho, urgência falsa, gratificação rápida e qualquer recompensa que entra sem esforço treina o seu cérebro a querer sempre o caminho mais curto, o caminho mais rápido. Isso mexe com motivação, porque motivação não nasce do prazer pronto, tá? Ela nasce da busca, do progresso e da conquista. Então, quando você entope o seu cérebro de recompensa fácil, a vida real fica sem graça. Trabalho difícil vira tortura, projeto longo vira impossível, conversas reais fica sem brilho, você começa a precisar de estímulos cada vez mais fortes só para sentir alguma coisa. Seria essa recompensa fácil. Recompensa fácil é você navegar nas redes sociais por várias horas, né? Porque sempre vai ter micro recompensa, porque você não sabe o que vai ser a próxima coisa que vai aparecer no seu feed. Pode ser também a pornografia. Então, esse ato, posso dar vários exemplos para você do que é essa recompensa fácil. Isso aí nasce um fenômeno perigoso, tá? Você não busca prazer porque você quer. Você busca porque você quer anestesiar. Agora eu vou te mostrar porque isso parece como uma procrastinação. Procrastinação é fazer as coisas em cima da hora ou depois, e porque procrastinação não é preguiça. Procrastinação não é preguiça, isso é uma proteção emocional, é o cérebro evitando uma ameaça, só que não é uma ameaça física, tá? É a ameaça emocional, medo de você falhar, medo de julgamento, das pessoas estarem te julgando, medo de confirmar que eu não sou capaz. Quando o seu cérebro interpreta uma tarefa como ameaça emocional, ele ativa esse alarme. Aí seu planejamento cai e o impulso realmente domina. Você abre 1000 abas, arruma uma gaveta, assiste qualquer coisa, rola feed, inventa pesquisa, faz o secundário, tudo para fugir do desconforto de encarar a atividade principal. Cada vez que você foge, você ensina que essa tarefa é muito perigosa para o seu cérebro. A próxima vez, a resistência vai ser maior. Então, procrastinação é um alívio emocional imediato. Então, o que funciona não é força, é uma estratégia. A estratégia mais subestimada é o micro começo. Você tenta vencer o cérebro no braço mesmo, na força, você vai perder para ele, tá? Você precisa enganar esse alarme. E como você vai enganar? Quebrando a tarefa até um ponto em que ela não aciona a ameaça. Em vez de escrever o projeto, você precisa abrir o arquivo. Em vez de você ir treinar, você precisa colocar o tênis. Em vez de gravar o vídeo, você só precisa montar a câmera e falar 30 segundos. Então, o cérebro primitivo não vê 30 segundos como um risco, mas depois que você começa, uma coisa acontece. Movimento gera movimento. É que entra um músculo mental que pouca gente treina, que é a capacidade de sustentar desconforto sem fugir, tá? Então, o músculo que muda a sua vida é a tolerância ao desconforto. Liberdade mental não é pensamento positivo, pode até ajudar você. Liberdade mental é tolerar desconforto sem virar escravo dos seus impulsos, porque toda evolução existe atravessar um período em que o velho padrão tenta te puxar, e aqui eu preciso te falar uma verdade que resolve muita coisa. Se você só consegue agir quando está com vontade, você não é livre, você é controlado pelo humor. A liberdade então sua só vai começar quando você faz o que precisa ser feito mesmo sem o corpo gostar. Só que tem outra força enorme te programando sem você perceber. As pessoas e conteúdos ao seu redor. Você, então, é mais influenciável do que gosta realmente de admitir. Seu cérebro aprende observando. Ele copia postura, energia, linguagem, medo e coragem. Então, muitas vezes sem você perceber. Por isso, se você vive cercado de gente que reclama, pessoas que normalizam mediocridade e tira sarro de quem tenta crescer, você vai observar isso, tá? Então é melhor você estar só do que pessoas que ficam tirando chacota. Ó, olha aquele riquinho lá, consegue coisa tudo fácil. Olha aquele cara lá, abriu um novo negócio e não vai conseguir dar certo. Tá com um negócio todo errado. Montou uma empresa que toda bagunçada. A pessoa que vive tentando sarro de quem tenta crescer, você tem que realmente
ignorar e se afastar, tá? Observe sempre isso, tá? Porque você não pode absorver isso e não precisa ser ao vivo, tá? O que você consome todo dia também é ambiente. Se o ambiente é feed, comentário tóxico, você está treinando o seu cérebro para a guerra, comparação e também uma ansiedade. Então, uma regra prática e simples, você precisa criar uma dieta mental. Não é virar monge, é você virar seletivo. E agora eu vou entrar num ponto que você pega todo mundo, porque a gente fica viciado em caos, inclusive em relacionamento. No seu relacionamento, calmaria é um surto. Você acha que tem alguma coisa errada, você acha que ele está te traindo, ela está te traindo, está fazendo uma coisa errada. No seu relacionamento tem que ter briga, tem que ter algum problema. Então presta atenção, você tem que analisar isso. Um relacionamento não pode viver de caos. Então, esse caos para você parece uma química, tá? Tem gente que não consegue viver em paz quando tá tudo bem, essa pessoa estranha. Ela começa a criar problema. Ela provoca, sabota, se apega, controla e persegue sinal. Sabe por quê? Porque o corpo pode se acostumar com um padrão de intensidade. Tensão, medo, adrenalina, alívio. Depois ele confunde isso com um amor, uma conexão e vida. Então ele está confundindo, tá? Aí a paz parece tédio e tédio parece uma ameaça. Isso explica porque tem tanta gente repetindo padrões, né? Você analisa, vê informações de como aquele casal ainda está junto, não tem nada a ver, vive brigando, são muito incompatíveis, porque eles estão repetindo padrões. Escolhe o mesmo tipo de pessoa, entra na mesma dinâmica, sofre do mesmo jeito, jura que agora vai ser diferente e isso não é uma maldição, tá? É condicionamento. O nome do jogo aqui é quebrar associação, tá? Você associa caos a algo familiar e treina o corpo a tolerar paz igual a algo seguro. E para quebrar esse ciclo, você precisa mexer em duas coisas, tá? Memória sua emocional e regulação fisiológica. Primeiro com a memória, tá? Você não lembra, você reconstrói. Quando você acessa então uma lembrança, ela não volta igual uma gravação, ela volta como uma reconstrução. Cada vez que você reconstrói, você altera. Você adiciona emoção, você reforça um ângulo, você apaga um detalhe, você cria sentido. E isso é perigoso quando você revive sempre no modo de vítima, no modo raiva, no modo vergonha, no modo culpa. Você usar a memória desse jeito, tá? Então, porque aí você não está processando, você está treinando o seu cérebro a carregar esse peso, tá? Então, o objetivo aqui não é fingir que nada aconteceu, tá? Imagina algo que deu errado na sua vida, uma briga, um término de um relacionamento, uma traição. Analisa, só que você vai analisar agora sem raiva, sem vergonha e sem culpa. O objetivo realmente é mudar essa carga emocional associado à lembrança. Isso que as terapias modernas tentam fazer de formas diferentes. Acessar então as memórias num estado mais regulado e dar um modo de fechamento emocional para aquele evento. Tem um jeito simples de começar isso sem depender de papo bonitinho, tá? Vamos então falar dessa técnica prática, tá? Carta de descarga mais carta de fechamento. Isso aqui é simples, só que forte. Você pega papel e faz uma carta que ninguém vai ler. Escreve tudo que você engoliu, sem filtro, sem educação, sem posse. Você coloca para fora o que ficou preso. Vou dar exemplo. Você tem problema com seu pai, tá? Seu pai é distante, seu pai sempre te ignorou, seu pai sempre te tratou mal, ou algo até mais pesado que isso, tá? Você vai pegar esse papel e vai fazer uma carta que ninguém vai ler sobre isso. Você vai escrever tudo que você engoliu, só que sem filtro, sem educação e sem pose, tá? Você coloca para fora o que ficou preso. Depois você simplesmente rasga essa carta. Aí você faz a segunda carta, que é a carta de fechamento. E não é passar pano, tá? Botando um caso, por exemplo, você tem um problema com seu pai. É você fechar esse arquivo. Você escreve o que você aprendeu, o que você não aceita mais, qual vai ser o padrão que você escolheu daqui para frente. Isso não resolve tudo sozinho, tá? Mas faz uma coisa muito valiosa. Vai tirar a emoção do subterrâneo. Emoção que sai do subterrâneo perde poder, tá? Agora vem um ponto que vai te dar um salto absurdo de clareza, tá? O silêncio. O silêncio é o superpoder que quase ninguém tem mais. Hoje quase ninguém fica em silêncio real. Sem música, sem vídeo, sem podcast, sem feed. É por isso que quase ninguém se escuta. Quase ninguém processa isso e quase ninguém integra. O cérebro precisa de pausa para consolidar a memória, organizar uma emoção e gerar um insight, tá? Sem pausa você vira reativo.
Então faz um teste prático, tá? 20 minutos por dia de silêncio, sem distração, só você e a sua mente. Nos primeiros minutos você vai sentir um desconforto e adivinha, isso é a tal da fricção límbica, tá? É o cérebro pedindo fuga. Se você aguenta, a coisa realmente vira. Quando vira, você começa a recuperar uma habilidade rara, é a atenção. A atenção é o ativo mais valioso desse século. Tudo hoje compete pela sua atenção, porque a atenção vira dinheiro. Só que a atenção também vira destino, que você dá atenção, cresce. Você dá atenção para o medo, seu mundo fica realmente pequeno. Você dá atenção para a comparação, você se sente uma pessoa realmente atrasada. Você dá atenção para o caos, você vive em caos. Então você precisa tratar a sua atenção como um território, tá? Uma regra que funciona muito bem é as primeiras horas do dia definem o seu tom mental. Se você abre o dia com notificação, você começa então reativo. Você abre o dia com criação ou treino, você começa então no comando. E o corpo então responde. Porque o corpo tem ritmos, tá? Ele tem picos e quedas naturais. Já viu muita gente falar, eu treino de manhã na academia. E fala que se sente muito bem. É exatamente isso que eu estou falando para você. Você não é uma máquina, tá? Você é um organismo. Porque o corpo tem ritmos, ele tem esses picos e quedas realmente que são naturais. Vamos então para um método de 5 passos para você desprogramar o automático. Agora eu vou te dar um método realmente simples, ele não é mágico, mas ele é real. E se você fizer por semanas, você muda, tá? Passo 1, reconhecer o padrão. No momento que isso nasce, você percebe o gatilho, comparação, mensagem, tarefa, insegurança, solidão. Você não discute com o padrão, tá? Você está observando nesse momento. Passo 2 é rotular. Dar nome vai tirar esse poder. Por exemplo, nesse padrão que você está observando, você vai nomear se isso é ansiedade, se isso é medo de julgamento, se isso é uma carência, isso é impulso. Vamos pegar vários exemplos aqui, tá? Pega então a amizade sua que você tá com problema, com a sua amiga, com seu amigo, percebeu que está com algum problema, né? Percebe que é sempre o mesmo problema. Então você vai observar, por que eu estou mantendo essa amizade, eu tenho relacionamento? Porque é ansiedade? Isso é porque é carência, eu não consigo estar só, eu preciso namorar alguém, eu preciso estar sempre rodeado de amigos. Isso é o que é impulso. Você tem que nomear isso para separar você do automático, tá? Vamos para o passo 3, que é regular o corpo. O corpo manda na mente. Então, respiração mais lenta por 60 a 90 segundos. Isso aqui não é, tá? Nada de misticismo, isso é fisiologia. Vai para o passo 4, tá? Que é redirecionar para microação. A menor ação possível que aponta na direção certa. Abrir o arquivo, tomar banho, caminhar 5 minutos, escrever 3 linhas. Microação quebra esse transe, tá? E o passo 4, repetir até o cérebro aceitar isso. O cérebro aprende pela repetição. No começo isso dói e depois isso vira algo natural. Isso então é desprogramar. Então você precisa reconhecer, nomear, regular, agir pequeno e repetir para isso tornar um hábito. O que vai acontecer para você não desistir, tá? Presta bastante atenção porque isso aqui salva a sua consciência. A mudança aqui não é linear. Você melhora um pouco, aí você piora, aí melhora mais, aí vem um dia que parece que voltou tudo. Esse é o dia, é o teste, tá? É o cérebro perguntando, você está falando sério mesmo? Você realmente quer seguir esse destino? Vai sustentar esse método nesse dia. Você vai dar um grande salto, porque você prova com o comportamento, não com o discurso barato, tá? E seu cérebro respeita o comportamento. Então vamos fechar aqui com clareza, tá? Você não é os seus pensamentos, você não é suas emoções, você é a consciência que pode observar e escolher. Só que escolher exige treino, tá? O mundo moderno vai tentar te fazer reativo, viciado em estímulo, tá? Viciado em pornografia, viciado em fofoca, viciado em redes sociais, viciado em várias outras coisas, em drogas, tá? Dependente de validação e sem foco. Mas dá para sair disso, tá? Não é rápido, não é fácil, mas dá. Se você chegou até aqui, tá? Eu quero que você comenta aqui. Eu estou no comando para eu saber que você entendeu essa ideia. Se você quiser, no próximo vídeo eu aprofundo só uma coisa de como parar de buscar dopamina fácil e reconstrução motivacional real.